A poeira de Jericó ainda está suspensa no ar. Você sente o gosto de terra na boca. Seus ouvidos zumbem com o grito de milhares de homens, aquele grito sobrenatural que, segundo Josué 6:20, fez a pedra maciça virar areia. Não é lenda. É concreto. Você está lá. O impossível acabou de acontecer. Muralhas que duraram séculos caíram em segundos. O povo corre sobre os escombros. Há fogo, a fumaça, a adrenalina elétrica de saber que o Deus dos exércitos está lutando do seu lado. Mas no meio desse caos vitorioso, uma ordem ecoa mais alto que o barulho da guerra. Uma ordem que corta a ganância como uma lâmina fria. Deus diz: tudo isso é anátema. É condenado. Ninguém toca. O ouro e a prata são do Senhor. Você para. Você vê o brilho no meio da cinza. A tentação não é um conceito abstrato, ela é um objeto físico que clama pela sua mão. Soldados passam correndo, focados na missão, mas um homem para. O olhar dele desvia. Corta para a tenda. Silêncio absoluto. O barulho da vitória está lá fora, abafado. Aqui dentro, só existe o som de uma respiração ofegante e o raspar de unhas na terra batida. Você está vendo Acã. Ele não é um monstro. Ele é um de nós. Ele está suado. As mãos tremem. Ele segura um manto babilônico, tecido fino, importado, coisa de rei. Ele segura 200 ciclos de prata. Uma barra de ouro que pesa na mão e na alma. Ele cava. Olhando para a entrada da tenda. O coração bate na garganta. Será que alguém viu? Será que Josué sabe? Ele enterra. Cobre com terra. Pisa em cima. Puxa o tapete. Pronto. O crime perfeito. Ninguém viu. O exército continua festejando. Deus continua no trono. A vida segue. Acã limpa as mãos na túnica e pensa: eu mereço isso. Eu lutei também. É só um detalhe. Corta. Mudança brusca de atmosfera. Agora é pânico. Gritos de terror. Você vê os soldados de Israel correndo de costas. Eles não estão atacando, estão fugindo. A cidade de Ai é pequena, insignificante. Deveria ter sido um passeio. Mas 36 homens estão mortos no chão. Sangue israelita mancha a areia. O povo que derrubou Jericó agora corre de camponeses. A coragem derrete como cera, diz o texto. O choque térmico espiritual é violento. O que aconteceu? Deus nos abandonou. Você vê Josué, o general invencível, rasgando a própria roupa. Ele cai com o rosto no pó diante da arca. Ele fica lá até a tarde cair. Os anciãos jogam terra na cabeça. O silêncio de Deus é ensurdecedor. Josué clama. Ele reclama. Ele pergunta por quê. E a resposta de Deus vem seca, direta, sem massagem. Está escrito em Josué 7:11, e a frase bate como um martelo no peito: Israel pecou. Não Acã pecou. Israel pecou. Transgrediram a minha aliança. Tomaram do anátema. Furtaram. Mentiram. Esconderam entre a sua bagagem. Você sente o peso disso? Deus não está negociando. Deus não está chateado. Deus parou o exército inteiro. A vitória coletiva travou por causa do segredo de um só. Agora, a câmera sai do deserto, atravessa milênios e pousa no seu quarto. Agora. Janeiro de 2026. Está escuro. Só a luz azul da tela ilumina o seu rosto. A tenda mudou, mas o cenário é o mesmo. Ninguém está vendo. A porta está fechada. O fone de ouvido isola o mundo. Você quer aquele software de edição profissional que custa caro. Você quer aquele jogo lançamento.
Você quer assistir aquele filme que acabou de sair no cinema. Você quer o curso daquele teólogo famoso. O preço aparece na tela. O coração reclama, é muito caro. Eles já são ricos. Eu só vou usar para estudar. Eu sou crente, Deus sabe que eu não tenho dinheiro agora. E aí vem o clique. O botão de download. O torrent. O site alternativo. O crack que burla a licença. Você não usou uma pá para cavar a terra. Você usou o mouse. Mas o processo mental é idêntico ao de Josué 7:21. Vi. Cobicei. Tomei. Escondi. E agora o arquivo está lá, no seu HD. Escondido entre a sua bagagem digital. Funciona perfeitamente. Você sorri. Economizei. Fui esperto. Mas o Espírito Santo, que sondava a tenda de Acã, está sondando seu quarto agora. E a pergunta que esse vídeo traz não é sobre leis de direitos autorais do Brasil ou dos Estados Unidos. A pergunta é teológica e eterna. O download pirata fere o mandamento de Êxodo 20:15, não furtarás? Vamos encarar isso sem filtro. O que é furtar? É tomar para si o que pertence a outro, sem o consentimento dele. É usufruir do trabalho, do suor, do investimento de alguém, sem dar a honra devida, o pagamento devido. Ah, mas é um arquivo digital, eu não tirei nada físico de ninguém. Deus não julga matéria, Deus julga intenção e justiça. Em Levítico 19:11, ele expande a lei por extenso. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo. Presta atenção na palavra, falsidade. Quando você usa um software pirata, você está dizendo ao sistema, eu paguei. Mas você não pagou. Isso é mentira. O seu computador está mentindo em seu nome. A sua vida cristã está rodando em cima de uma fraude. Você está construindo seu ministério, seu trabalho, seu lazer, com tijolos roubados de Jericó. E você diz, mas todo mundo faz. Em Israel, talvez muitos quisessem fazer, mas Acã fez. E Deus não disse, ah, como a cultura é assim, eu entendo. Deus parou a guerra. Você sente a tensão? Talvez você esteja orando por avivamento na sua vida. Senhor, me usa. Senhor, abre as portas. Senhor, me dá vitória em Ai. Mas você volta da batalha derrotado. O ânimo some. A oração bate no teto. A ansiedade domina. E você não entende por quê. Será que Deus não está dizendo, levanta-te, santifica-te? Será que não tem coisa condenada no meio da tua bagagem? Volta para o deserto. Josué se levanta. Ele começa a investigação. Não é um inquérito policial comum, é Deus apontando o dedo. Tribo de Judá. Família dos Zeraitas. Zabdi. E finalmente, Acã. Imagine o coração dele parando. O cerco fechou. Não dá mais para esconder. Josué olha nos olhos dele. E aqui vemos a misericórdia severa de um líder espiritual. Ele não grita. Ele diz em Josué 7:19, Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Confessar é dar glória. Admitir que errou é honrar a Deus mais do que a própria reputação. Acã confessa. Os mensageiros correm à tenda. Eles cavam. E lá está. A prova do crime. A prata, o manto, o ouro. Trazidos à luz do sol. O que estava enterrado no escuro agora é exposto diante de toda a congregação. A vergonha do pecado secreto é muito maior do que o prazer momentâneo que ele trouxe. E o fim de Acã é trágico. O Vale de Açor vira um memorial de pedras. Para nos lembrar que Deus leva a santidade a sério. Nossa, mas isso é muito pesado.
Isso é Antigo Testamento. Hoje vivemos na graça. Você respira fundo e pensa isso, não pensa? Deus perdoa. Jesus pagou. Sim, Jesus pagou. Mas a graça não é uma licença para manter o pecado debaixo da tenda. A graça é o poder para tirar o pecado de lá. Eu vou te provar isso agora. Vamos sair do deserto e entrar numa cidade movimentada. Novo Testamento. Jericó de novo, ironicamente. Jesus está passando. E tem um homem lá que é a versão bem-sucedida de Acã. Zaqueu. Ele é rico. Ele é chefe dos publicanos. O trabalho dele envolve extorsão institucionalizada. Ele rouba com carimbo oficial. Ele sobe na árvore. Jesus para. Jesus olha para cima. E Jesus convida a si mesmo para a casa do ladrão. Zaqueu, desce depressa. Jesus entra na tenda de Zaqueu. E o que acontece quando a luz do mundo entra num lugar cheio de coisas obtidas injustamente? Zaqueu não diz, Senhor, obrigado por me amar do jeito que eu sou, vou continuar cobrando propina. Não. O encontro com a graça gera uma reação violenta contra o pecado. Zaqueu se levanta e declara em Lucas 19:8, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Você ouviu isso? Restituo 4 vezes mais. A prova de que a salvação entrou naquela casa não foi um choro emocionado. Foi a mão no bolso. Foi a regularização das contas. Foi a justiça sendo feita. E Jesus responde no versículo 9, hoje veio a salvação a esta casa. Agora, aplica isso no seu download. Aplica isso na sua assinatura de streaming pirata. Aplica isso no Windows craqueado. Se a salvação entrou na sua casa, o que ela está te mandando fazer com o que está escondido no HD? O apóstolo Paulo, o homem da graça, não deixa dúvidas. Ele escreve uma ordem de marcha para a nova vida em Efésios 4:28. Ouça cada palavra como se fosse para você. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Veja a rotação completa de 180 graus. 1. Parar, não furte mais. Delete o pirata. 2. Trabalhar, faça com as mãos o que é bom. Pague o preço justo, produza. 3. Doar, tenha para acudir o necessitado. Deixe de ser um buraco negro que consome e vire uma fonte que transborda. Essa é a mentalidade do reino. Pirataria é mentalidade de escassez. Eu preciso roubar porque não tenho. O reino é mentalidade de confiança. Eu vou fazer o certo, e Deus vai suprir. Mas eu preciso desse software para trabalhar para Deus. Deus não precisa do fruto do roubo para construir a obra dele. Ele prefere que você use uma ferramenta gratuita, simples, open source, mas com as mãos limpas, do que a ferramenta mais cara do mundo com as mãos sujas de Acã. Provérbios 11:1 diz, balança falsa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, o que a gente faz agora? O vídeo está acabando, mas a sua decisão está começando. Você sente o Espírito te incomodando? Isso não é condenação. Isso é o chamado de Josué. É o olhar de Jesus para Zaqueu. É convite para a liberdade. Eu vou te dar um plano de ação prático. O passo a passo para sair do vale de Açor e entrar na bênção. Primeiro, o inventário da tenda. Olhe seus dispositivos. O que está aí que não é seu? Filmes, músicas, livros, programas. Seja brutalmente honesto. Não chame de compartilhamento. Chame pelo nome bíblico. Segundo, a confissão. Fale com Deus. Senhor, eu confesso que fui falho na integridade. Eu busquei atalhos. Eu desvalorizei o trabalho do meu próximo. Me perdoa.
1 João 9 garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Terceiro, a limpeza, o momento difícil. Delete. Desinstale. Cancele o GatoNet. Ah, mas vai doer. Vai. Arrancar o pecado dói, mas cura. Sinta o alívio de ter uma consciência que não teme ser descoberta. Quarto, a restituição e alternativa. Precisa do software? Veja se tem versão gratuita. Use alternativas livres, Blender, DaVinci, Linux, LibreOffice. Ou junte dinheiro e compre. Honre o Criador. Se você consumiu conteúdo de alguém que vive disso, e agora pode pagar, vá lá e compre, mesmo que já tenha visto. Faça como Zaqueu. Não deixe o diabo ter uma legalidade na sua vida por causa de uma mensalidade de R$30. Não venda sua paz por um download. Você quer viver milagres em 2026? Você quer ver muralhas caindo? Então você precisa viver sob aliança, sem anátemas escondidos. A santidade custa caro? Custa. Mas o preço da desobediência é muito maior. E a recompensa da integridade é a presença manifesta de Deus, sem barreiras, sem bloqueios. Eu quero orar por você agora. Por você que está sentindo o coração acelerado porque sabe que tem algo para resolver. Senhor Jesus, nós queremos ser uma geração pura. Não apenas na igreja, mas no secreto, diante da tela, no escuro do quarto. Perdoa a nossa ganância disfarçada de necessidade. Nos dá coragem para deletar, para limpar, para restituir. Que a nossa honestidade seja o nosso maior testemunho. Que ao olharem para nós, vejam pessoas que confiam tanto no teu cuidado que não precisam roubar nada de ninguém. Purifica nossa tenda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa conversa foi dura, eu sei. Mas remédio amargo cura. Se você tomou uma decisão hoje, se você vai fazer uma limpa na sua vida digital, eu quero que você marque esse compromisso publicamente. Escreve aqui nos comentários, em caixa alta. Eu vou viver na luz. Não é sobre mim, é sobre você e Deus. Registra isso. Se inscreve no Palavra Pura. Aqui a gente mergulha fundo, porque águas rasas não afogam a nossa velha natureza. A gente se vê no próximo vídeo. Fique na paz e na luz. Para você que permaneceu até o último segundo, existe uma peça final neste quebra-cabeça. Nós falamos sobre a tenda de Acã e sobre o download no seu quarto. Mas a Bíblia tem outra testemunha, alguém que correu atrás do lucro ilícito achando que a distância física o protegeria do olhar espiritual. A história não termina na poeira de Jericó. Ela avança para as estradas poeirentas de Samaria, onde a graça foi oferecida de graça, mas a ganância tentou cobrar a conta. O sol bate forte na terra seca. Você vê um homem correndo. O nome dele é Geazi. Ele é servo do profeta Eliseu. O suor escorre pela testa, os pulmões queimam, mas a ambição nas pernas dele é mais forte que o cansaço. Lá na frente, sumindo no horizonte, levanta-se a poeira de uma carruagem real. É Naamã, o general sírio. Você precisa entender o contexto num estalo. Naamã acabou de ser curado da lepra. A pele dele, antes apodrecida, agora é como pele de bebê. Ele tentou pagar. Ele ofereceu ouro, prata, roupas finas. Mas Eliseu recusou. Eliseu disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei, conforme está em 2 Reis 5,16. A graça não se vende. Mas Geazi não aceita isso. Ele corre e a mente dele ferve com um raciocínio que talvez você conheça bem. Meu senhor poupou a este sírio Naamã, não aceitando da sua mão alguma coisa do que trazia. O pensamento de Geazi é indignado. Como deixar tanto dinheiro ir embora? É desperdício. Aquele general é rico, ele não vai sentir falta.
E então ele faz um juramento perigoso, usando o nome de Deus para justificar a própria cobiça, como ele diz em 2 Reis 5:20. Vive o Senhor que hei de correr atrás dele, e receber dele alguma coisa. Você sente a ironia? Eliseu jurou pelo Senhor para não receber. Geazi jura pelo Senhor para pegar. A mesma fé verbalizada, mas corações em oposição total. Geazi aperta o passo. A carruagem para. Naamã olha para trás. O general desce da carruagem para encontrar o servo. Veja a humildade de Naamã. Ele pergunta: vai tudo bem? E aqui, a mentira sai da boca de Geazi com uma fluidez assustadora. Ele não gagueja. Ele inventa uma história justa, uma ficção necessária, como dizemos quando baixamos aquele software pirata para fazer a obra de Deus. Geazi diz: tudo bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens. Dá-lhes, peço-te, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. Está em 2 Reis 5:22. Perceba a técnica do pecado. Ele cria uma emergência. Ele cria personagens fictícios, 2 jovens profetas. Ele pede algo específico, mas que parece modesto para um milionário como Naamã. É o mesmo que dizer, a empresa de software é bilionária, o que é uma licença para eles. Naamã é generoso. O mundo muitas vezes é mais generoso que os filhos da luz. Naamã diz, ser servido de tomar 2 talentos. Ele insiste. Ele amarra 2 talentos de prata em 2 sacos. 2 mudas de roupa. É uma fortuna. Pesa cerca de 70 quilos de prata. Ele manda seus próprios servos carregarem para Geazi. Agora visualiza a cena noturna. Geazi volta para a cidade. Ele caminha com servos sírios, mas quando chegam perto da torre, perto da casa, ele os dispensa. Ele não quer testemunhas na entrada. Ele pega os sacos pesados. Os músculos contraem com o peso da prata roubada. Ele entra numa sala secreta da casa. Ele esconde. Deposita a prata. Dobra as roupas sírias, tecido de qualidade, cheiro de riqueza. Ele fecha a porta. O coração bate rápido, não de medo, mas de excitação. Consegui. Agora tenho segurança. Agora posso comprar olivais e vinhas. Ele arruma a túnica. Limpa a poeira do rosto. Respira fundo para compor a postura de servo fiel. E entra na presença de Eliseu. O profeta está sentado. A sala está quieta. Não há janelas de vidro, apenas a luz difusa entrando. Eliseu não olha para ele imediatamente. O silêncio pesa mais que os 70 quilos de prata. Então Eliseu pergunta, com uma calma mortal, conforme 2 Reis 5:25. Donde vens, Geazi? Essa é a pergunta que Deus fez a Adão no jardim. É a pergunta que Deus fez a Caim. É a pergunta que o Espírito Santo faz quando você fecha a aba anônima do navegador. Donde vens? Geazi tem a chance de confessar. Ele tem a chance de cair de joelhos, como Zaqueu, e dizer, eu cobicei, eu errei. Mas o pecado endurece. O pecado cria um roteiro de defesa. Ele responde seco, direto. Teu servo não foi a parte alguma. Mentira direta. Não fui. Não fiz. Não baixei. Não vi. Eliseu levanta os olhos. E agora você entende o que significa ser um homem de Deus. Eliseu não precisa de câmeras de segurança. Ele não precisa de GPS. Ele vive no Espírito. Eliseu diz, e as palavras saem como trovão sussurrado, em 2 Reis 5:26. Porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te. Para tudo. Sente o impacto disso.
O meu coração foi junto. Enquanto Geazi corria suando, o espírito de Eliseu estava lá, observando. Enquanto Geazi mentia para Naamã, Eliseu estava lá, ouvindo. Enquanto Geazi escondia a prata na torre, Eliseu estava lá, vendo. Não existe lugar secreto para o pecado. Não existe aba anônima para o céu. O coração profético de Deus está sempre na cena do crime. Quando você clica no botão de download legal, Jesus está sentado na cadeira ao seu lado. O Espírito Santo está vendo a tela. E Eliseu continua, desmantelando a justificativa interna de Geazi. Ele expõe a motivação. Era isso o tempo de aceitar dinheiro, e de aceitar vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas. Eliseu leu o futuro que Geazi planejou. Geazi só pegou prata, mas na cabeça dele, ele já estava comprando vinhas e bois. Deus vê a intenção completa. E a pergunta de Eliseu ecoa hoje. É tempo de trocar a integridade por coisas? É tempo de vender a unção por vantagem material? A sentença vem. Triste. Inevitável. Não porque Deus é mau, mas porque Geazi escolheu vestir a maldição. Ele queria o dinheiro de Naamã. Levou também a doença de Naamã. Eliseu decreta em 2 Reis 5:27. Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. E a cena termina com uma imagem que gela a espinha. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Ele entrou querendo lucro. Saiu perdendo a vida. A prata continuava escondida na torre, mas agora ele nunca poderia usufruir dela. Ele se tornou um pária. Por que eu te trouxe essa história extra? Para que você entenda que o princípio é eterno. Seja na tenda de Acã, na torre de Geazi ou no computador do seu escritório. Geazi achou que poderia separar a vida pública de servo da vida privada de ladrão. Ele achou que o profeta não saberia. Mas o Espírito sempre sabe. Talvez você tenha pensado durante o vídeo principal, mas o meu caso é diferente, eu não estou roubando de uma pessoa, é só uma cópia digital. Lembra da pergunta de Eliseu, era tempo de aceitar? Eu te pergunto. É tempo de você, que carrega o nome de Cristo, manchar sua consciência por causa de um filme? Por causa de um programa? O coração de Deus vai contigo quando você navega. Ele vai contigo quando você negocia. Não saia deste vídeo branco como a neve de lepra espiritual, uma aparência externa de pureza, mas morto por dentro. Saia limpo pelo sangue de Jesus, que purifica de todo pecado, desde que haja confissão e luz. O que está escondido na sua torre hoje? A prata de Naamã não vale a sua comunhão com Eliseu. O download pirata não vale a sua intimidade com o Espírito Santo. Seja livre. A graça é de graça, mas a integridade é o preço que pagamos para carregar a glória.